Olá, tudo bem? Mais um vídeo meu. Meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote da Ordem de Melquisedeque. Esse vídeo, na verdade, deveria ter sido feito antes de eu ter começado a série sobre mitologia. Já gravei 2 vídeos sobre mitologia, a Bíblia e a mitologia, e o Jardim do Éden e as árvores do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. Bom, enfim, estou gravando hoje e estou postando aí para vocês acompanharem. Eu quero falar com vocês sobre símbolo, porque a mitologia está cheia de símbolo e as religiões e a espiritualidade trabalham muito com símbolos. O que é um símbolo? Por exemplo, eu vou usar aqui a palavra símbolo, na verdade a palavra correta seria signo, mas para simplificar eu vou usar a palavra símbolo. Quando eu falo porta, você automaticamente sabe ao que eu estou me referindo, você entende o que eu estou dizendo. Apesar de não ter nenhuma porta aqui, de eu não ter desenhado nenhuma porta, você entendeu o que eu quis dizer. Se eu estivesse falando com um americano em inglês e falasse door, ele também entenderia o que eu quero dizer. Porque door, ou porta, é um símbolo, na verdade um signo, que representa alguma coisa que nós entendemos o que quer dizer, mesmo sem ver. Se eu, por exemplo, falar para você limão, ou pedir para você pensar em um abacaxi, ou falar a palavra, automaticamente você vai pensar, e é provável, muitos de vocês devem ter começado a salivar, porque a palavra abacaxi, a palavra limão, evoca um sentimento, evoca uma lembrança que faz salivar a boca. Por que na espiritualidade se trabalha tanto com símbolos? A mente racional, ela procura discriminar, entender, analisar, questionar, arrazoar sobre qualquer coisa. E isso, de certa forma, cria um impedimento, cria uma barreira para você transcender a razão, transcender o objeto em si e mergulhar na sensação, na emoção que aquilo te traz, na reação sensorial que aquilo te traz. A razão, ela serve para muita coisa, ela tem muito a ver. Uma pessoa sem razão está errada, ou se esse sem razão for muito grande, quer dizer que a pessoa está louca. Ela não tem um raciocínio, ela não entende o que está fazendo. Porém, a razão por si só, ela também é limitada. Porque nós nos comunicamos com o mundo não só pela razão, mas pela sensação, pelo tato, pela emoção, pela empatia, pela antipatia. E isso está para além da razão. Da mesma forma que o mundo espiritual está para além da razão. A razão pode nos conduzir até um certo ponto, mas depois nós precisamos ir além. E aí as figuras, os símbolos, nos transmitem algo mais profundo, que a razão não consegue entender e não consegue captar. Por exemplo, se eu pegar aqui uma cruz, te mostrar uma cruz, naturalmente nós associamos aquilo a Jesus e ao cristianismo, a uma igreja. Se eu mostrar para você uma estrela de Davi, aquela estrela de 6 pontas, naturalmente nós associamos isso ao judaísmo. Se eu te mostrar uma suástica, naturalmente nós associamos isso ao nazismo sem ter que pensar a respeito. A coisa vem, a coisa flui de uma forma natural. Da mesma forma, um símbolo religioso ou um símbolo espiritual, uma metáfora, naturalmente nos leva além do que a compreensão e a razão poderiam nos levar. E aí nós entramos num domínio mais profundo. Quando, por exemplo, nós lemos uma poesia, alguém fala para a gente uma poesia, por exemplo, você tem um fogo interior que me incendeia, ou coisas desse tipo, né? Não estou muito bom para poesia agora. Aquilo mexe com a emoção, não com a razão. Se você for analisar a métrica da poesia, cada palavra, a acentuação, a entonação da voz, uma opção de coisa racional, você não vai penetrar naquilo. Se você for ver um espetáculo de dança, não é a razão que vai fazer aquilo ter sentido, é a emoção. Se você olha uma pintura, não é a razão que vai te transmitir o que o artista tem a te passar. Aquela pintura, aquele símbolo, mexe com as emoções, com os sentimentos, com as lembranças. Então, por isso que a religião e a espiritualidade trabalham tanto com o símbolo, com a mitologia, que é uma metáfora. A metáfora transcende a razão e te leva aonde a razão não poderia te levar.
Pense sobre isso, analise isso. É claro que existe o erro daqueles que tomam a metáfora por fato, o símbolo pelo que é simbolizado, que muitas vezes a religião faz isso, e isso é um erro. Então a discussão religiosa, quando tenta confrontar uma verdade espiritual, uma verdade simbólica, como algo factual, e aí confrontar a ciência, erra terrivelmente. Porém, a razão e a ciência não podem penetrar no campo do espírito, pode analisar. A gente pode usar a ciência para tentar buscar provas do espírito. Pode tentar usar a ciência para provar Deus, que eu já falei que hoje, atualmente, isso é absolutamente impossível. É perda de tempo. Mas se você entender o símbolo, a metáfora, a mitologia, como algo feito realmente para transcender a razão, não para confrontar a razão, mas para transcender a razão e mexer com os sentimentos, com a emoção, com o seu ser interior, então, ótimo, a mitologia, o símbolo, a metáfora, cumpre o seu objetivo e te leva além. Se você entrar numa sala que tem uma luz acesa, dificilmente você vai ficar olhando para a luz e tentando entender a luz. Você usa aquela luz para olhar o ambiente e ver como ele é. É para isso que serve o símbolo. É a lâmpada. Não para você ficar olhando para o símbolo, mas para você enxergar além, para você olhar a sala com a luz acesa e entender o que está acontecendo ali. Esse é o sentido do símbolo, da metáfora, da mitologia. Então é isso aí, obrigado. Vou começar agora a dar sequência aos vídeos sobre mitologia. Falou, obrigado, até a próxima, tchau.